As inteligências artificiais estão por aí disponíveis para serem usadas e eu acho que isso vai ser permanente. Eu não acho que elas vão simplesmente sumir. É basicamente daqui para a evolução. E a disponibilidade de inteligências artificiais cria alguns medos, como por exemplo, tem gente que se pergunta se o emprego pode ser perdido para uma inteligência artificial, e tem gente que vai além e se pergunta se uma inteligência artificial sabe montar um computador, sabe o passo a passo. Mas uma inteligência artificial pode te ajudar a fazer uma viagem? Me bateu essa curiosidade, então eu perguntei para duas inteligências artificiais, o ChatGPT e o novo Bing. Para quem ainda não sabe, o novo Bing tem integrado uma inteligência artificial que responde algumas coisas quando você utiliza o mecanismo de pesquisa para fazer uma pesquisa, para procurar alguma coisa. Eu entrei no Bing e fiz uma pergunta para ele. Na verdade, eu solicitei uma coisa. Me ajude a planejar uma viagem de carro até Vitória da Conquista comparada a aproximadamente 1.000 quilômetros após ter saído de São Paulo, porque é justamente uma viagem que eu faço anualmente. Eu saio de São Paulo, vou para Vitória da Conquista, que é uma cidade da Bahia, e eu divido a viagem em 2 dias com aproximadamente 950, 1.000 quilômetros mais ou menos, e no segundo dia eu continuo a viagem, eu passo por Vitória da Conquista e vou um pouco além. Então vamos ver o que o Bing respondeu e o ChatGPT também. Eu colei exatamente a mesma pergunta. Antes de ler a resposta, vai um adendo que tá lá no Bing. Vamos aprender juntos. Bing é alimentado por IA, portanto pode haver erros e surpresas. Verifique os fatos e compartilhar comentários para que possamos aprender e melhorar. Nós temos aqui 3 opções: mais criativo, mais equilibrado e mais amplificado. Eu deixei no padrão, mais equilibrado. Então vamos à resposta. Olá, eu sou o Bing. Posso te ajudar a planejar sua viagem de carro até Vitória da Conquista. Carinha sorrindo. De acordo com o site Geógrafos, a distância entre São Paulo e Vitória da Conquista é de aproximadamente 1.600 quilômetros. Se você quiser fazer uma parada a cada 1.000 quilômetros, você pode considerar a cidade de Belo Horizonte ou Salvador como opções. Vamos lá, primeira coisa, Belo Horizonte tá meio perto. Por quê? Eu costumo sair de São Paulo em torno de 4h30, 5 horas, justamente porque geralmente eu acabo pegando uma sexta-feira ou uma quinta-feira, é um dia de semana, e eu quero sair de São Paulo, eu quero passar da Marginal, sair do local que pode ter pico de trânsito, na verdade ter trânsito devido ao horário de pico, para que a viagem não se prolongue mais. E quando eu passo em Belo Horizonte, geralmente é em torno de umas 3, 4 horas da tarde, então tá muito longe de ser 1.000 quilômetros. Vamos dar uma olhada aqui. De São Paulo até Belo Horizonte, eu tenho uma rota que me dá 592 quilômetros, 7 horas e 45 minutos, uma outra rota de 660 quilômetros e via MG 290 e BR 381 de 675 quilômetros. Então tá muito longe de uma parada em torno de 1.000 quilômetros. Se fosse algo em torno de 950 ou passasse um pouco, 1.050 quilômetros, beleza. Então Belo Horizonte já não me serve, porque eu sei que eu consigo dirigir aí mais ou menos 950 quilômetros, 1.000 quilômetros com paradas, mais coisa rápida para comer alguma coisa, usar o banheiro, a família usar o banheiro, esticar as pernas um pouco. Enfim, Belo Horizonte está descartado, teria que ser um pouco adiante. E qual foi a outra opção aqui? Salvador. Então, saindo de São Paulo, Salvador eu tenho certeza que dá muito mais quilômetros que isso. Jogando no Google Maps, de São Paulo a Salvador, Bahia, o caminho mais curto é 1.932 quilômetros, que dá uma viagem de 28 horas. Outra rota via BR-116, 2.116 quilômetros, 29 horas, e BR-116 e BR-116 novamente, sai em algum ponto e acaba voltando para ela, 1.950 quilômetros, 29 horas. Então, quanto a parada de mais ou menos 1.000 quilômetros, o Bing passou bem longe. Você também pode alugar um carro na Movida Rent a Car, que fica na rodovia Santos Dumont, sem número BR-116, Iguá, em Vitória da Conquista. Eles têm um site e telefone para contato. Aqui ele se perdeu também porque eu coloquei que eu queria uma parada 1.000 quilômetros após ter saído de São Paulo. Então, eu já estou colocando para ele um parâmetro que eu estou saindo de São Paulo. Ele poderia me indicar um local para fazer o aluguel em São Paulo, não lá, né? Se eu cheguei lá de carro, eu não quero alugar outro carro lá, a não ser que eu fosse de avião. Fui de avião para Vitória da Conquista, lá em Vitória da Conquista ele fala, você pode alugar um carro, você foi de avião, tá sem carro, você pode alugar um carro para ir para outro local. Aí beleza. Então aqui a resposta também tá errada. Se você quiser aproveitar sua viagem para conhecer as praias do sul da Bahia, o site Viagem na Viagem tem algumas dicas de como chegar lá de carro. Foi praticamente um merchan isso aqui, né? É uma dica, mas é praticamente um merchan. Ele poderia me indicar da seguinte forma: se você tiver tempo, quiser
quiser verificar lá as praias do sul da Bahia, vai até a cidade tal e aproveite algum tempo ali com sua família, poderia dar uma dica assim. E se você quiser economizar na sua viagem, você pode comprar um pacote para a Vitória da Conquista no site Decolar, que inclui voo, hotel e outros serviços. Beleza, é uma dica válida, poderia falar que a viagem de carro é muito exaustiva, é realmente muito exaustiva, são muitos quilômetros para dirigir, mas acabou enfiando um outro merchan ali do site Decolar. Espero que essas informações sejam úteis para você. Você tem alguma outra dúvida sobre viagem? E aí eu acabei não perguntando mais nada. E agora vamos para o ChatGPT. Eu coloquei exatamente a mesma pergunta, copiei e colei. Me ajude a planejar uma viagem de carro até Vitória da Conquista comparada a aproximadamente 1.000 km após ter saído de São Paulo. Tá em vermelho aí porque infelizmente ocorreu um erro de rede quando ele estava me respondendo e eu não tô gravando esse vídeo ao vivo. Eu tirei print ali no momento que eu fiz a pergunta para fazer o vídeo posteriormente. Mas vamos dar uma olhada na resposta parcial. Ele chegou a responder bastante, foi até a parte do 5º item. Com certeza, planejar uma viagem de carro pode ser muito divertido. Depende da distância. Para a Vitória da Conquista, mais de 1.500 quilômetros, tem seus pontos negativos, muitos quilômetros de pontos negativos. Aqui estão algumas sugestões para sua viagem de São Paulo até Vitória da Conquista com uma parada de aproximadamente 1.000 quilômetros. Beleza, já entendeu que estamos saindo de São Paulo e indo para Vitória da Conquista, já é uma confirmação. Escolha sua rota. Existem várias rotas possíveis para ir de São Paulo à Vitória da Conquista. Uma das mais comuns é seguir a BR-116, que é exatamente isso que eu faço. Beleza, certinho, vou pela 116. Que apesar do Bing não ter citado o número da rodovia, quando eu joguei no Maps, ele citou lá caminhos, rotas pela 116, que na verdade foi citada colocando a rota para Salvador, passando por cidades como Curitiba, São José dos Campos, Belo Horizonte e Governador Valadares. Certifique-se de que sua rota escolhida está em boas condições e verifique se há obras ou problemas de tráfego que possam afetar o percurso. Beleza, já sugeriu ali você verificar a rota para verificar estado, se tem acidente, alguma coisa assim. Tudo bem que isso aí eu não conheço pelo menos um meio de verificar através de um software, de um GPS. Inclusive eu mudei a rota na última vez que eu fui fazer essa viagem, porque em vezes anteriores eu peguei uma rodovia que era simplesmente horrível, andando a 5 km por hora, virando para a esquerda e para a direita igual um louco para fugir de buraco, que só tinha buraco, não tinha pista com buracos, tinha buracos na pista. Dica válida para verificar a rota, verificar se está em boas condições, se há obras, show de bola. Segundo ponto, verifique seu carro. Antes de sair, é importante verificar o seu carro para se certificar de que ele está em boas condições de viagem. Verifique pneus, óleo, sistema de freios, bateria e nível de fluidos. Tirando o fato que geralmente o step já está no carro, esse ponto pode fazer a gente lembrar de calibrar o step, porque é muito comum a gente acabar calibrando os 4 pneus que estão em uso no carro e esquecer do step. Quando você vai precisar do step, está lá calibrado com 7 libras, porque você calibrou 6 meses atrás e o pneu murchou, e quando você precisa dele, você tem ele murcho ou furado, que já me aconteceu. Mas dica válida também, verificar pneu, verificar óleo, verificar o sistema de freio, bateria e nível de fluidos. Top, show de bola de novo. Faça uma lista de itens importantes. Além da bagagem, certifique-se de que você tem documentos importantes como carteira de motorista e identidade, dinheiro, cartões de crédito e outros itens essenciais que você precisará durante a viagem. É interessante e eu coloco também no porta-luvas um pouco de dinheiro vivo, porque você não sabe o que vai acontecer com o seu cartão. Chega em algum lugar que não tem sinal, o cartão foi bloqueado por algum motivo, você vai parar a viagem para ir numa agência, desbloquear e etc. Se for um banco clássico, não tiver como fazer desbloqueio por aplicativo, vai atrasar a sua viagem. Escolha um local de parada. Se você planeja parar em um ponto intermediário durante a viagem, pesquise algumas cidades próximas à rota que possam ser interessantes para visitar. Algumas opções incluem Londrina, Uberaba, Juiz de Fora ou Teófilo Otoni. Nesse caso aqui ele também não informou a distância dessas cidades, mas vamos dar uma googlada. Londrina aí ele errou feio, a distância é 536 km e ao contrário do Bing, que estava na direção certa, Londrina não tem nada a ver com a direção que nós vamos, porque ele vai para a esquerda no Brasil e nós vamos para cima, sentido Bahia. Uberaba ele também errou no KM, são 481 km e o sentido também está meio errado, porque Uberaba está meio que para cima levemente à esquerda e nós temos que ir sentido Belo Horizonte para a direita, isso aqui ia prolongar a nossa viagem, ou seja, ponto negativo aqui também. Juiz de Fora 479 km ou 534 km e teria que ir pelo Rio de Janeiro. Eu evito o Rio de Janeiro. Geralmente o que eu faço é ir de São Paulo direto para Minas Gerais. E finalmente temos uma cidade correta com a distância aproximada ali mais ou menos o que eu falei. Teófilo Otoni em Minas Gerais
tem 1.027 quilômetros de distância, já me dá o caminho que geralmente eu faço passando por Belo Horizonte, com a vantagem do sentido e a quilometragem correta. Então as cidades nós temos que averiguar porque a sugestão pode ser uma furada. E o último item que ele acabou cortando foi planeje acomodações. Se você planeja passar a noite em uma cidade intermediária, certifique-se de que, e aí temos o erro de rede. Mas eu perguntei novamente. A partir de agora eu vou ler rapidinho porque o vídeo não quero que o vídeo fique muito longo. Então beleza, mesma pergunta. Com certeza posso ajudá-lo a planejar sua viagem de carro até Vitória da Conquista a partir de São Paulo. A distância entre São Paulo e Vitória da Conquista é cerca de 1.300 km. Por isso, se você deseja fazer uma parada no meio do caminho, pode considerar uma cidade cerca de 1.000 km após São Paulo. Uma opção é a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, que é justamente a parada que eu realmente faço. Eu realmente paro em Montes Claros, durmo lá e continuo a viagem no dia seguinte, que fica a cerca de 1.060 km de São Paulo e a 240 km de Vitória da Conquista. Como eu passo um pouco de Vitória da Conquista, é mais uns 150 km, 200 km, não me lembro exatamente, eu dirijo 1.000 km, eu chego em Montes Claros mais ou menos à noite, durmo com a família e no dia seguinte eu dirijo aí mais ou menos uns 500 km. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a planejar sua viagem. Define um itinerário, verifique o melhor caminho para chegar a Montes Claros e depois Vitória da Conquista. Você pode usar aplicativos de mapas como Google Maps ou Waze para traçar a rota e calcular o tempo de viagem. Joia! Verifique as condições das estradas. Antes de viajar é importante verificar as condições das estradas, incluindo as condições climáticas e possíveis obras ou interdições. Você pode obter essas informações em sites como DENIT ou Polícia Rodoviária Federal. Já deu a dica da verificação da condição e já deu a dica de onde eu posso verificar. Faça uma revisão no carro. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão completa no carro para garantir que ele está em boas condições de funcionamento. Verifique os pneus, freios, óleo, água, bateria e outros itens de manutenção. Praticamente as mesmas dicas, só não deu uma ênfase no step, que a gente pode acabar esquecendo, mas tá beleza, tá joia. Planeje as paradas. É importante fazer as paradas regulares para descansar, se alimentar durante a viagem. Considere parar a cada 2 horas ou sempre que sentir necessidade. Certifique-se de levar água e lanches para a viagem. É isso que eu faço, só que eu tento prolongar um pouco mais. As primeiras horas de viagem eu tento parar só 4 ou 5 horas depois. Vou diretão, saio cedo de casa, então as crianças e a esposa geralmente estão dormindo. E aí umas 5 horas depois já tá claro, já todo mundo pode descer, descansar, esticar as pernas, usar o banheiro, comer alguma coisa, ficamos ali uns 10, 15 minutos parados e aí seguimos viagem. Faça reservas de hospedagem. Se você planeja pernoitar em Montes Claros, é recomendável fazer reservas com antecedência. Verifique as opções de hospedagem na cidade e faça a reserva com antecedência para garantir um lugar para dormir. Top! Exatamente isso que eu faço. Alguns dias antes da viagem eu já pego, já faço a reserva, já tenho os dados, tudo certinho. Chega lá é só se apresentar, se identificar e ir pro quarto. Leve um mapa físico. Embora aplicativos de mapa sejam muito úteis, é sempre bom ter um mapa físico como backup. Leve um mapa da região e da cidade onde pretende parar para evitar problemas com sinais da internet ou GPS. Realmente o problema de sinal de internet e de GPS acontece, só que eu nunca levei um mapa físico. Eu nem sei se é possível achar um mapa físico atualizado hoje em dia, a não ser que pegue no Google Maps e imprima. Mas diferente de antigamente, que a gente achava guia, mapa em banca de jornal, hoje em dia eu acho que isso não existe mais. O que eu faço é, para evitar problema de internet e GPS, que na verdade é mais um problema de internet mesmo, GPS basicamente chega em qualquer lugar, é não tirar o mapa. Eu diminuo o volume do celular para ele não ficar falando dentro da lanchonete, vire à direita, reduza a velocidade, puxe o freio de mão e vire com tudo para a esquerda. Eu diminuo o volume, bloqueio a tela, coloco no bolso, não deixo no carro porque alguém pode quebrar o vidro para roubar o celular, coloco no bolso, vou, estico as pernas, como que tenho que comer, eu uso o banheiro, volto pro carro, aumento o volume, ajusto o celular e pronto. Só seguir viagem. E finalizando, espero que essas dicas ajudem você a planejar sua viagem. Lembre-se de sempre dirigir com segurança e respeitar as leis de trânsito. Boa viagem! É isso aí! Top! A resposta do ChatGPT foi melhor, eu achei uma resposta melhor, mais completa e eu não vi nenhuma propaganda. O máximo de terceiro que citou aqui foi o DENIT ou a Polícia Rodoviária Federal. E foram passadas dicas realmente relevantes para ajudar na viagem, tirando a questão dos erros da primeira pergunta lá, da primeira resposta, que me jogou em umas cidades que dificultaria a viagem e não entendeu os 1.000 quilômetros. Então é isso, pessoal. O que vocês acham da inteligência artificial, das respostas do chat? Vocês já usaram? Tem dúvidas sobre como usar? Querem aprender a se cadastrar? Qualquer coisa eu faço um outro vídeo sobre isso. Coloquem aí nos comentários que eu vou respondendo vocês sempre que possível, beleza? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!